Mas se a gente for pensar em Brasil, cara, a gente tem alguma coisa para temer, para começar? Eu e você certamente não, mas o Lula tem, né? Tanto que ele reage de uma maneira crítica, por mais que haja especulações sobre o quanto que ele estava envolvido, já que houve toda aquela negociação entre o governo brasileiro e o governo americano, em razão da lei Magnitsky imposta Uhum. contra o Alexandre de Moraes, e aí o Lula poderia ter algo para oferecer para o Trump em relação à Venezuela, o Joesley Batista, que virou uma espécie de ministro das Relações Exteriores do Brasil, envolvido, porque tem negócios na Venezuela, então foi lá antes para oferecer do Maduro renunciar e ficar na Turquia, mas acabou não aceitando. Então, assim, por mais que tenha especulações, sempre há o medo de lideranças eventualmente autoritárias ou com esqueletos no armário e com problemas com os Estados Unidos históricos, de serem alvos de uma operação parecida. Ou pelo menos de terem os seus aliados como alvos, e aí se tornam porta-voz também. Então existe esse receio, né, por parte de muitas lideranças latino-americanas de que os Estados Unidos fiquem com poder demais e acabe atrapalhando o poder deles, né? Mas no teu ponto de vista, o ato de entrar em outro país, capturar o líder daquele país, ainda que um ditador, assim, execrável, inclusive. Mas o que você pensa do precedente que isso abre? Pois é, mas é que não dá para analisar a questão sem levar em conta de que é um ditador, É de que verdade. é uma pessoa envolvida com diversos crimes, com assassinatos, com tráfico de drogas, com muita barbaridade que aconteceu na Venezuela ao longo dos últimos 27 anos, com a cumplicidade de praticamente toda a esquerda latino-americana, salvo algumas raríssimas exceções. Talvez o Boric, talvez um ou outro político ou alguém que virou comentarista, que participou no Brasil da luta armada, mas em geral a cumplicidade é muito grande porque o Lula sempre foi cúmplice, o Lula sempre apoiou a ditadura venezuelana, ele ajudou a erguer, ajudou a manter, ajudou a financiar com dinheiro dos brasileiros pelo BNDES. Então, óbvio que eu falei, fica um receio porque você não quer que qualquer país, os Estados Unidos hoje é uma potência, mas vamos dizer que amanhã um país tem uma estrutura para fazer algo parecido, ele possa remover qualquer liderança que lhe desagrade, sendo eventualmente uma liderança democrática. Mas não é o caso do Maduro. Então, voltando, qual é exatamente o ponto da sua questão, Não, então, só para lembrar? Justamente o fato, isso não abre um precedente Sim, abre perigoso. Bom, então, mas eu tô entendendo que assim, isso é uma ação contra um ditador. Se ele fizesse algo parecido com uma democracia, aí já são outros 500.